O amor da minha... No imprevisível Pacífico, até mesmo os planos mais bem definidos têm um preço. Eles começaram a gritar e a fazer barulhos horríveis. Fiquei grato por estar vivo quando saí daquele lugar. Os Estados Unidos lutam por 2 ilhas de uma vez para atiçar a distância próxima do Japão. Se estes aviões de combate conseguirem decolar. As tripulações que foram antes de nós não voltaram. Com filmagens da cor das batalhas e filmes caseiros de um dos generais, ouça as vozes e sinta o combate. A praia estava coberta em chamas, como se a ilha estivesse pegando fogo. Essas são filmagens caseiras da Índia de 1944. Um viajante captura tudo, de crianças de rua ao Taj Mahal. Mas o cinegrafista não é um simples turista. Este é o general Curtis LeMay, da Força Aérea dos Estados Unidos. Suas filmagens pessoais do acervo do Smithsonian nunca foram ao ar antes. E elas revelam sua nova missão confidencial. O projeto era muito secreto. Eu não sabia nada dele até receber ordens de ir à Índia em julho de 1944. Aos 37 anos, ele é um dos generais mais jovens do Exército. E acaba de ser enviado à Índia numa missão ousada. Bombardear o Japão daqui. Em teoria, isto é possível. Ou quase. Os americanos estão criando secretamente o B-29, conhecido como Super Fortress. É o bombardeiro com o maior alcance já desenvolvido. Teoricamente, ele pode bombardear alvos a 2.500 quilômetros de distância. Mas querem que este avião trabalhe precipitadamente, sem testes. E ele é imprevisível. Ele estava em péssima forma em relação a ficar pronto para o combate. As tripulações do B-29 se perguntam se alistaram para pilotar um avião ou uma armadilha mortal. As tripulações que foram antes de nós, e não foram tantas, não voltaram. Apesar dos imprevistos, os Estados Unidos estão desesperados para atacar o Japão. Curtis LeMay vai tentar fazer da Índia um trampolim a quase 5.000 quilômetros de distância. Este vai ser quase literalmente um tiro no escuro. Outro foco de conflito da Guerra do Pacífico está muito mais perto do Japão: as Ilhas Marianas. Uma ilha já está sob controle americano, Saipan. E agora está sendo convertida numa base avançada que poderia lançar o B-29 ao Japão. Os japoneses ainda ocupam 2 ilhas próximas, que ameaçam as operações aéreas americanas. Tainan tem 4 campos de aviação e é um alvo-chave. Guam também tem campos de aviação, mas seu valor é mais que tático, é pessoal. Antes da guerra, Guam era um território americano, com uma base dos fuzileiros. Esta filmagem pré-guerra rara e em cores mostra crianças locais desfilando para a equipe de militares na capital, a Ganha. Nativos guameses, os chamorros, são cidadãos americanos. Mas em 1941, japoneses invadiram Guam apenas 3 dias após o ataque a Pearl Harbor. Este vídeo anuncia a vitória.
20.000 cidadãos americanos se tornaram japoneses na hora. Eles têm sido forçados a aprender japonês e a criar defesas com armas apontadas. Agora os americanos estão preparados para a vingança. Mais de 800 navios cercam as Marianas. É a maior armada já agrupada no Pacífico. Os bombardeios pré-desembarque são implacáveis. Neste momento, as câmeras filmam a Ganha de cima, sendo detonada por seus antigos ocupantes. Os Estados Unidos estão flexionando seus poderes aéreos e marítimos, mas perderam muitos homens. A batalha por Saipan cobrou um preço altíssimo. E agora eles planejam atacar 2 ilhas de uma vez, Guam e Tinian. Tropas de substituição chegam. Acabaram de sair do campo de treinamento. E agora eles tentam entender como as coisas funcionam com os veteranos. Eles ficavam tentando puxar assunto, sabe? Começar uma conversa. E perguntavam, como é aqui? Como são as coisas? A gente não respondia muito. O Japão também sente a pressão. Em Tinian, 9.000 tropas são completamente cercadas pelo bloqueio naval dos Estados Unidos. As tropas japonesas consistem de metade do exército e metade da marinha. Eles relutam a trabalhar juntos. Têm planos de defesa diferentes e roubam os suprimentos um dos outros. Mas eles ainda se unem pela vontade de defender sua terra natal. Um soldado escreve: Passamos 20 dias sofrendo um bombardeio inimigo sem fim. Mas todo mundo tem ânsia de batalhar. Agora, eles aguardam pelos americanos e testam a coragem deles. Alguns dos americanos já passaram por muitas provas. Veteranos das invasões anteriores se perguntam quantas vezes eles podem invadir uma praia e sobreviver. Antes de uma invasão, eles te dão bife e ovos às 4 da manhã. Como se você fosse um condenado à cadeira elétrica. Eu me feri em Tarawa, me feri em Saipan. E essa era a minha 3ª vez comendo bife com ovos. Eu já tinha me urinado todo. Esse é o tanto de medo que eu sentia. Eu estava tremendo. O dia da invasão em Tinian foi apelidado de Dia do Logro. Boa parte da força de invasão se aproxima das únicas praias grandes o suficiente para um desembarque anfíbio de larga escala. É aqui que os japoneses estão aguardando. Os navios fogem, apesar de suas defesas. O encouraçado Colorado leva um tiro devastador, que mata 43 marinheiros e precisa voltar com dificuldade a Saipan. Os americanos pressionam. Os fuzileiros descem até as lanchas de desembarque e se dirigem à costa. Então eles param. Os navios começam a recuar. E um militar japonês se pergunta o que está acontecendo. Ficou tudo quieto depois que os navios de guerra inimigos partiram. Talvez eles tivessem batido em retirada. Não bateram. Era uma distração em larga escala. Naquela mesma hora, fuzileiros estavam furtivamente se aproximando às estreitas praias do norte de Tinian. Os americanos nunca haviam tentado fazer um grande desembarque anfíbio num litoral tão estreito.
Os líderes tiveram uma discussão acalorada se funcionaria. Todos os tratores da tropa chegaram quase no mesmo processo. Charles Pace está prestes a pular num pedaço exposto da praia. A praia era minúscula, do tipo que você levaria sua garota para dar um mergulho. Protegidos apenas com capacetes de aço e uniformes de algodão, os homens se amontoam nessas pequenas praias. Isso poderia facilmente virar uma matança. Mas há pouca resistência. Os japoneses foram enganados. No fim do dia, mais de 15 mil tropas desembarcaram e já ultrapassam o número de japoneses na força de Tinian. Mais de 25 mil estão a caminho. É uma enorme vitória estratégica, mas eles não vão relaxar. Contra-ataques à noite foram comuns em outras ilhas. Os fuzileiros abrem suas trincheiras, lutando contra o impulso de dormir, e aguardam. Os japoneses não desapontam. Na primeira noite, eles correm ao norte para encontrar os americanos invasores. Milhares pressionam os fuzileiros no ataque banzai sangrento na escuridão. Temos imagens tacanhas do combate mano a mano. A luz do dia revela os resultados. Eles não precisavam de tanques. Precisavam de coveiros. Eu nunca vi tantos japoneses mortos. Numa noite frenética, os americanos mataram 12 mil japoneses, um sétimo de toda a força defensiva em Tinian. Ataques noturnos são apavorantes, mas os fuzileiros começaram a esperar por eles. É melhor acabar com os japoneses em ondas do que tirá-los de esconderijos, um por um. O Japão também lança ataque surpresa pelo ar. Eles estão determinados, porém foram destruídos. É difícil surpreender uma marinha com 800 navios. Se eles caíssem perto de nós, mandávamos alguém para resgatá-los. Assim que entravam a bordo do navio, fuzileiros os escoltavam e levavam para o interrogatório. Desde as grandes perdas na Batalha do Mar das Filipinas no mês anterior, a aeronáutica japonesa está se enfraquecendo. Em Tinian, os Estados Unidos esperam dar o golpe final. Os 4 campos de aviação de Tinian são os alvos principais. O mais próximo às praias de desembarque é Ushi Point. Os americanos esperam por uma resistência dura. Porém, encontram uma cidade fantasma desprotegida e abandonada. Eles remexem nas ruínas. Agora, os bombardeios dão lugar a pedreiros. Um batalhão de construção naval cria uma pista de quase 1.500 metros. Enquanto aviões pequenos decolam e pousam em Ushi Point, a pista de aterrissagem é longa o suficiente para o novo avião dos Estados Unidos, o B-29. Daqui a 1 ano, um deles vai decolar deste campo. Seu nome, Enola Gay. Com Ushi Point em mãos, os americanos ainda têm mais uma base aérea nas Marianas. Os aviões sobrevoam a paisagem agrícola e organizada de Tinian. Não parecia nada com a selva de Bougainville, Guadalcanal ou Bornéu. Ou qualquer lugar assim. O inimigo ainda tem muitos locais para se esconder.
Então, aviões mapeiam a ilha, tirando fotos atrás de fotos. Rolos de filmes são assuntos da inteligência. Fotos se tornam mais importantes que armas de campo. E especialistas as transformam em mapas precisos. Algumas são fotos estereoscópicas. Um estereograma mostra a paisagem em relevo. E pode até mesmo revelar um esconderijo camuflado. Invasões anteriores como Tarawa eram como tatear na escuridão. Em Tinian, eles têm a visão mais clara de todas as ilhas invadidas no Pacífico. Mas ainda há uma ameaça fora de vista, até que seja tarde demais. Minas. Com o aumento do controle dos Estados Unidos no mar e no céu, os japoneses tentam retardar seu progresso de todos os jeitos possíveis. Eles usam minas antitanque, minas submarinas e minas antipessoal. Os novatos são os que mais correm perigo. Nós ouvimos um boom e olhamos para trás. Um dos novatos tinha pisado numa mina. Ninguém nunca soube o nome dele. Tinian está repleta delas. Os fuzileiros usam seus próprios explosivos para detoná-las com segurança. A maioria das minas é improvisada. Muitas falham. Elas causam mais dor de cabeça do que baixas. Mas elas são como lombadas. Ninguém pode avançar enquanto não for detonada com segurança. Outro fator que atrasa os americanos é a cana-de-açúcar. Terrenos que pareciam organizados do céu são matagais densos em terra. Os inimigos podiam se esconder em qualquer lugar com caules de mais de 3 metros. Mas o fuzileiro Victor Magakian vira o jogo e usa o canavial em sua vantagem. Eu estava no reconhecimento e avistei uma grande patrulha inimiga que se posicionava a uns 15 metros do meu pelotão. Eles estavam escavando, fazendo muito barulho, e não suspeitaram que estávamos tão perto. Eu passei adiante que deviam atirar ao meu sinal. Abrimos fogo e atiramos o mais rápido possível. O fogo estava na altura dos joelhos no canavial. Eles começaram a gritar e a fazer barulhos horríveis. No outro dia, encontramos entre 35 e 40 japoneses mortos. Eu não perdi um homem sequer. No calmo interior de Tinian, qualquer som que fizer pode ser o último. Mas na costa, os americanos estão fazendo uma algazarra fenomenal. Precisamos colocar 2 divisões no litoral, atravessando as praias quase inexistentes. A área para desembarque era minúscula. Engenheiros apareceram com a resposta. Isto é um pontão levadiço. Um pier flutuante temporário. Os navios podem encostar nele como uma doca e descarregar qualquer coisa, de comida a artilharia pesada. Um navio descarrega 30 picapes em apenas 6 minutos. Inúmeras caixas podem vir de Saipan a Tinian sem ninguém encostar as mãos. O medo de praias pequenas se tornarem focos de afogamento logo é afastado. Com o pontão levadiço, suprimentos chegam aos montes sem problemas. Os engenheiros não só trabalham com a cadeia de suprimentos, eles trabalham com armas. Bombas convencionais demandam extrema precisão. Mas alvejar a olho nu é complicado.
Com frequência, americanos soltam diversas bombas e rezam para que uma atinja o alvo. Durante a Batalha de Tinian, oficiais se agrupam em Saipan para assistir a este filme. Filme que mostra o teste de campo de um novo tipo de arma. Ela se chama Napalm. Uma mistura inflamável de gel viscoso e combustível concebida para se espalhar e queimar. Os americanos não têm problemas para usar fogo. Eles já abusam de lança-chamas e tanques, mas este é um nível completamente novo de destruição. Agora, uma aeronave pode se transformar num dragão. E somente com uma baforada pode queimar uma ponte, botar fogo na água, ou tornar um campo verde saudável numa zona morta e carbonizada, onde ninguém pode se esconder. Após assistir a este filme, a alta patente em Saipan não hesita e encomenda quase 4.000 quilos disto. No período de um ano, o uso de napalm pelos Estados Unidos no Pacífico vai se alastrar como um incêndio. Os americanos já chegaram a quase metade da ilha. O inimigo pode estar escondido em qualquer lugar no meio dos altos canaviais de Tinian. Os tanques oferecem uma grande posição de vantagem e mais poder de fogo. As tripulações gostam de dar nome a seus tanques. Roncando por toda Tinian estão Whirlwind e King Kong. Metidos lá dentro, pilotos e atiradores percorrem a ilha, atirando sistematicamente alvo atrás de alvo. O avanço americano é uma pressão constante e opressiva. Mas os japoneses estão prestes a revidar com uma força fatal e repentina. Sobre uma paisagem tão exposta, as opções para o contra-ataque japonês são limitadas. Eles tendem a recorrer a posições defensivas. Há poucas em Tinian, com exceção dos penhascos na costa sul. É aqui que os japoneses montam sua última resistência. Morteiros caem com assobios ameaçadores. E as baixas americanas começam a aumentar. Nas ilhas anteriores, combates em penhascos se provaram onerosos. Então, em Tinian, eles melhoram a estratégia. Os líderes ordenam tropas terrestres a abaixarem suas trincheiras. E aí, chamam a marinha. Por 2 horas e meia, 5 navios coordenam um bombardeio extremo. 615 toneladas de bombas batem nos penhascos. Os aviões enviados de Saipan lançam mais 69 toneladas. A concentração de fogo é mais intensa do que tudo que foi visto em Tarawa ou Saipan. Quando a poeira abaixa, os fuzileiros recebem um sinal para seguir para os penhascos. De alguma forma, a artilharia japonesa sobreviveu ao ataque da marinha.
Alguém segue atirando ferozmente. E os americanos não conseguem vê-lo. Com fuzileiros no penhasco, a marinha não pode mais fazer a cobertura com tiros. Os marinheiros apenas observam à distância sem poder ajudar. A gente testemunhou o combate nas montanhas acima de nós. Os canhões, os disparos e os gritos. Estava a uns 3 ou 5 quilômetros de distância, mas dava para ouvir lá do mar. Cercados, mas muito próximos da vitória em Tinian, um grupo de fuzileiros tomou os problemas com as próprias mãos. Um vai para cima, corre uns 3 metros e cai de barriga. Outro faz o mesmo, cambaleando mais longe que o primeiro. E sem um plano, nem ordens, eles serpenteiam em direção à arma japonesa. Finalmente, eles chegam perto o suficiente para visualizar. Um tanque o destrói. Depois, a marinha lança grandes bombas naquela direção. Vinte corpos rodeiam o bunker. Um abrigo subterrâneo que guardava uma arma antitanques de 47 milímetros e atirava por um buraco estreito. Ela é quase indestrutível. Com a última colina sob controle americano, a maior parte da batalha acaba. A campanha por Tinian leva 9 dias. 389 americanos morrem e mais de 1.800 são feridos. Tinian não é tão mortal quanto Saipan, nem tão chocante quanto Tarawa, e nem tão famosa quanto Iwo Jima. Mas para os homens deixados aqui sob cruzes brancas, é o fim da guerra. Hastear a bandeira é um símbolo de vitória, mas não o fim da violência. Os americanos vão continuar encontrando tropas japonesas escondidas por toda Tinian. Um regimento de fuzileiros toma a tarefa pouco gloriosa chamada Esfregão. Após uma batalha que durou oficialmente menos de 2 semanas, eles vão passar mais de 5 meses atravessando diversas vezes a ilha e destruindo em média quase 4 esconderijos japoneses por dia. Tivemos que bombardear eles, explodir os esconderijos. Nenhum deles se rendia. Charles Pace estava na força de invasão do Dia do Logro e fica para a missão Esfregão em Tinian. A gente tinha alto-falantes enormes no topo dos penhascos, apontando para as cavernas, com intérpretes dizendo para eles saírem com as mãos para o alto. Aqui, soldados e civis finalmente saem de um esconderijo ribeirinho apertado. São quase 3 semanas depois dos americanos declararem vitória. Se escondendo da guerra, eles não fazem ideia de qual lado está vencendo. Muitos vestem farrapos. E alguns saem com trajes sociais. Mas todos sabem que compartilham de um futuro desconhecido com um novo ocupante. Embora os inimigos ainda se escondam em grupos pequenos, os objetivos principais de Tinian estão sob o comando dos Estados Unidos. São os campos de aviação. Em 1941, o Japão organizou um ataque audacioso pelo Pacífico, partindo desses campos de aviação em Tinian. E agora os americanos vão usá-los para fazê-los recuar de volta a Tóquio. A maioria dos 0 japoneses incinerados foram deixados de lado, dando lugar a longas filas de caças americanos, com as asas dobradas como borboletas sonolentas. Eles não ficarão inativos por muito tempo. As Marianas logo se tornarão o último e maior centro da Força Aérea Americana no Pacífico Central.
Dado o que está acontecendo na Ásia continental, esta transição virá na hora certa. Kurt LeMay está em ascensão. No teatro europeu, ele foi promovido a general da divisão, um dos mais novos do exército. Estas são suas filmagens pessoais, que revelam sua nova missão sigilosa na Índia. Sua missão é usar o bombardeiro B-29 não testado para atacar o Japão a mais de 4.500 quilômetros de distância. Esta estratégia é muito arriscada. O plano é decolar os aviões na Índia, sobrevoar o Himalaia e pousar na China. Lá, eles vão reabastecer, voar sobre um território na China ocupado por japoneses e atacar o Japão. Em algum lugar da China Ocidental, esses fazendeiros transformaram arrozais em campos de aviação. Filmagens americanas mostram alguns dos 10.000 chineses que trabalharam nos campos de aviação, fazendo as pistas à mão com pedras retiradas do rio. Tinha uns trabalhadores com carrinhos de mão com pneus tirados de carros que não serviam para nada porque eles não tinham mais gasolina. As pedras são o único recurso disponível, já que o Japão controla as rotas de suprimento mais próximas. Não tem um jeito fácil de importar coisas, incluindo a alma de um campo de aviação, o combustível. Os B-29 vindos da Índia são praticamente aviões com suprimento, carregando combustível ao invés de bombas, sobre a cadeia de montanhas mais alta do mundo, apelidada de Corcunda. O navegador de B-29, David Braden, sabe o problema de antemão. Para cada galão de combustível que a gente carregava sobre a Corcunda num B-29, a gente gastava 2 galões de combustível para o avião sobrevoar ali. As contas não batem. Mas o entusiasmo para bombardear o Japão supera a logística. E eles seguem com o plano. Os ataques começam no verão de 1944. Depois de tantas tentativas e erros, a promessa do B-29 finalmente decola. A estratégia de Kurt LeMay está em curso. A gente achava que se a estratégia da Força Aérea fosse aplicada corretamente, o inimigo poderia ser derrotado sem ter vidas americanas tiradas nos campos de batalha. Um esquadrão de B-29s finalmente chega ao espaço aéreo japonês. Os Estados Unidos se enchem de esperança. Estes são os primeiros ataques aéreos ao Japão continental desde o ataque do Little, em 1942. Aquelas bombas não destruíram muito. Agora, 2 anos depois, os Estados Unidos passam pelo mesmo problema. O reconhecimento do alvo é inconsistente. Nuvens atrapalham a visibilidade. O vento tira as bombas do curso. Algumas erram por mais de 30 quilômetros. De 9 ataques separados vindos da China, só 5% das bombas acertam seus destinos. Muitos aviões não funcionaram, e eles descobriram do jeito mais difícil. Estas são cenas japonesas dos resultados de um ataque. Não é um estrago de bombas. É um B-29 caído na China Oriental. Este é o preço de testar uma aeronave nova durante o combate. Se a gente perdesse fluido hidráulico, as hélices se soltariam. Às vezes, o motor inteiro parava e era arremessado pela asa. Em ataques vindos da China, quase 100 B-29 são perdidos por falha mecânica. Peças desta aeronave preciosa e secreta estão agora espalhadas pelo território inimigo, assim como restos mortais da tripulação. Este é o estado do programa de armas mais caro da Segunda Guerra Mundial.
Neste momento, parece que o investimento de 3 bilhões de dólares foi pura ilusão. O trabalho de Curtis LeMay é mudar essa situação, de algum jeito. Foi ótimo finalmente conseguir bombardear o Japão, mas era preciso fazer melhor. Muito melhor. Ele tem algumas ideias. Primeiro, precisa mudar sua operação dos distantes campos de aviação do sul da Ásia às Ilhas Marianas, que são praticamente vizinhas do Japão. Mas ele não pode, antes de os americanos retomarem Guam. A batalha por Guam é quase simultânea à por Tinian. O desembarque foi chamado de Dia W. Quando os japoneses tomaram Guam há mais de 2 anos, menos de 500 tropas americanas estavam presentes para se defender. Isso aí! Agora, 54 mil estão desembarcando para revidar. 1 hora após o desembarque, os fuzileiros receberam diversos tiros do topo de uma barreira de mais de 300 metros, chamada Colina Chonito. Eu não consegui ver nenhum japonês, mas tinham muitos disparos. Foi um grande tiroteio. Fogo! Os fuzileiros se veem encurralados na encosta por 2 dias seguidos, a menos de 90 metros dos inimigos no topo. Só o que eles podem fazer é atirar de volta para cima da colina e torcer para acertar alguma coisa. Um comandante finalmente sobe a colina e nunca mais retorna. Outro fuzileiro cai no declive, pois foi acertado nas 2 pernas. Tudo está a favor dos japoneses, até a gravidade. E eles começam a jogar granadas pela encosta. Por 50 horas seguidas, os homens insistem a seguir em frente, subindo a colina impiedosa, suportando tiros implacáveis. Finalmente, os fuzileiros feridos conseguem ver seus companheiros no topo da colina. Outra unidade tinha escalado por trás da colina Chonito, enfim, vencendo. Depois de 2 dias de conflitos intensos em Guam, a vista do topo não é animadora. A praia de desembarque continua bem atrás deles, com todo o resto da ilha à frente. Da colina, os americanos se dispersam e alguns se aproximam da capital de Guam, Aganha. Estas raras cenas em cores de antes da guerra mostram Aganha como uma cidade em ordem, com arquitetura espanhola antiga que mirava um litoral tranquilo. Agora só sobraram escombros. Séculos de história deixados em ruínas. Para os fuzileiros baseados em Guam desde 1898, estas eram suas casas longe de casa. Aganha tinha mais de 40 anos de influência americana ligados a ela. Agora ela foi liberta, mas também obliterada, na maior parte pelas próprias bombas americanas. Longe do fronte de combate, os americanos tentam fugir da destruição, com um pouquinho de criação. Transformando as trincheiras em lares. O jeito de se virar dos americanos se espalha pelo Pacífico como equipamentos de batalha. As tropas têm orgulho de tirar o melhor do pior.
Um deles até cria seu alojamento sob uma lancha de desembarque destruída. Outro encontra alguns objetos, como esse traje de mergulho japonês, e traz diversão para quem mais precisa. Uma vira-latinha é uma distração bem-vinda. Eles a chamam de saquê, nome inspirado pela bebida que as tropas encontraram bem escondida num depósito de suprimentos. Este é provavelmente o primeiro contato deles com a cultura japonesa. Mas a fuga da realidade é breve. Conforme a batalha avança para o norte, ambos os lados continuam trocando tiros. A missão desagradável de tirar os inimigos das cavernas traz maços de dinamite pura à tona. Merlor Ratch se esgueirou numa caverna com japoneses se escondendo dentro. Dava para ouvir eles conversando. Um dos nossos ligou o lança-chamas por uns minutos. E todos morreram. Os americanos deixam os corpos, mas levam as caixas de uísque japonês. Os japoneses estão morrendo aos montes. Mas estão fazendo os Estados Unidos pagarem por cada pedacinho de Guam. Nas mesmas praias que eles desembarcaram no começo, americanos feridos estão voltando para o mar. Ondas de invasão chegam e ondas de evasão saem. Isso é tão inevitável quanto a maré. Fiquei grato por estar vivo quando saí daquele lugar. Os sortudos conseguiram sair por pouco e com histórias para contar. Os azarados nunca partirão. Os mortos em Guam e Tinian criam uma paisagem desoladora. Corpos em decomposição trazem risco de doenças e não há como escapar do mau cheiro. A gente tinha que cobrir rápido por causa do fedor. Era horrível. Os americanos começam uma tarefa aterradora. Placas de identificação serão enviadas às famílias. Impressões digitais se tornarão parte de um banco de dados macabro. Só há a honra e reverência que as circunstâncias permitem. No fim, a agilidade e a eficiência vencem. Às vezes, não tinha como saber de quem era o corpo que estava sendo enterrado. Só Deus. Os americanos tentam dar a cada um dos seus um local de enterro identificado. Mas a contagem dos mortos japoneses é quase 10 vezes maior. Em vista de milhares de defuntos em todas as ilhas, os americanos apelam para túmulos coletivos. Aqui, fizeram prisioneiros de guerra japoneses juntarem suas próprias baixas de guerra para o enterro em fossas. Neste caso raro, os americanos dão a um oficial japonês um funeral militar. Ele é identificado entre os outros corpos e honrado de acordo. Mas a maioria dos homens vai continuar anônima. Todas as ilhas no caminho da Guerra do Pacífico se tornam um lugar de matança. E os americanos estão prestes a decidir qual será a próxima ilha. No dia 10 de agosto, os oficiais declaram que Guam está de volta às mãos americanas. O comandante de todas as forças do Pacífico Central, o almirante Chester Nimitz, comparece ao hasteamento da bandeira. Nimitz logo mudará seu quartel-general de Pearl Harbor para cá, em Guam. Ele está confiante que a pressão dos Estados Unidos no Pacífico é invencível. Homens e forças logo chegarão a Guam,
e a transformarão numa incrível base militar americana. Bem maior do que a que existia antes da guerra. Os nativos nunca mais voltarão às vidas simples que tinham antes. Mas os sorrisos revelam que a liberdade é tudo o que importa neste momento. Com os americanos finalmente em controle das Marianas, o B-29 vai sair da Ásia continental e a experiência de Curtis LeMay na Índia e na China foi um fracasso completo. A China se provou ser um cenário logístico horrível e quase impossível, e sabíamos disto. Agora, ele vai levar sua operação e sua câmera pessoal para o Pacífico Central. Assim que as forças americanas tomaram as Marianas, nós nos mudamos para Guam. As Marianas seriam o começo do fim da linha para Tóquio. De sua nova base, LeMay vai se tornar o arquiteto dos ataques de bombas mais destrutivos da história das guerras até então. A estratégia aérea americana está evoluindo, mas a estratégia em terra continua grosseira. Mandar onda atrás de onda de homens pelo Pacífico. Aqui, as tropas no Havaí treinam para uma invasão em terra ao Japão e correm por uma cidade japonesa cenográfica. O presidente Roosevelt está por perto. Ele está no Havaí para uma reunião crucial para planejar os próximos passos da Guerra do Pacífico. E convocou seus dois comandantes principais em campo, o almirante Nimitz e o general MacArthur. O trio se encontra primeiramente a bordo do USS Baltimore. Todos posam para câmeras. Nimitz, com seus trajes brancos e brilhantes, MacArthur em sua jaqueta de couro característica, apesar do calor. E Roosevelt sentado para esconder sua impossibilidade de andar. Quando o comboio se dirige a uma apresentação militar, com certeza a cabeça de todos os homens está girando. A reunião iminente está atada a uma tensão latente há muito tempo. Uma vez, Roosevelt chamou MacArthur de um dos homens mais perigosos dos Estados Unidos. Mais tarde, MacArthur descreveria o presidente como um homem que nunca diria a verdade se uma mentira bastasse. Nos ricos arredores do Holmes Estates em Waikiki, esses homens encerram o dia de pompa com um jantar. Depois, finalmente, retiram-se para a sala de estar. Nimitz argumenta que avançar ainda mais no Pacífico Central vai pressionar o Japão continental e forçá-lo a se render. A única exigência de MacArthur é que os Estados Unidos reconquistem as Filipinas primeiro. Eles são cordiais, mas longe das câmeras, MacArthur não se reprime e apimenta a discussão. Mais tarde, Roosevelt confessa que ninguém nunca havia falado com ele da mesma forma que MacArthur. A reunião prepara o cenário para a próxima fase da Guerra do Pacífico. Nimitz continuará saltando entre ilhas até o continente, o que inclui a rochosa terra de ninguém chamada Iwo Jima. Finalmente, as Filipinas entraram no plano, e a invasão de MacArthur é prevista para outubro. Há uma ilha com um campo de aviação japonês que pode causar problemas por perto. Eles decidem tomá-la primeiro. Seu nome é Peleliu. Comparada a alvos maiores, Peleliu é quase deixada para depois. Um general acha que vai ser, aspas, uma rapidinha. Vários jornalistas a ignoram e procuram por histórias maiores. Mas para alguns destes homens, Peleliu vai ser marcante em suas vidas. Eu só tinha 18 anos e só tinha batalhado uma vez. Mas os 2 dias que combati em Peleliu marcaram mais minha vida do que qualquer outra coisa.
No território das forças inimigas, os americanos não têm uma visão clara da ilha que estão invadindo. Para as tropas se aproximando, o panorama é claro demais. A praia estava coberta em chamas e havia uma enorme cortina de fumaça preta. Como se a ilha estivesse pegando fogo. Vai! Beleza, isso aí! Fogo! Os americanos acabaram de ser vitoriosos de Guam e Tinian, que tinham um propósito claro e aconteceram segundo o plano. Mas a Guerra do Pacífico não segue os planos de ninguém por muito tempo. Para se proteger, usavam peles. Desse costume nasceu a tradição das fantasias e das gostosuras ou travessuras. Os imigrantes irlandeses levaram Halloween para os Estados Unidos e de lá a tradição ganhou o mundo. No Brasil, além do Halloween, também é comemorado o Dia do Saci.